Agora o senhor fica ali em cima e o senhor Sajane fala, quer ver a minha plateia, não sou eu. Eu vou me despedir dos senhores contando uma história. Uma história que eu venho repetindo e de quando em quando ela tem algo diferente, mas a história é a mesma. Desde que, muito tempo atrás, né, pelo menos meio século atrás, da vez que eu vou dizer, tudo que você fala de 30 anos, é claro, o tempo vai passando. Então, um rapaz de 18 anos fala de 5 anos atrás. Então, você vai, ultrapassa meio século, aí não digo mais quando tem, que é demais, vai ultrapassando. Mas durante, pelo menos os últimos 50 anos, tem sido uma preocupação minha permanente, tentar entender como é que o homem pensa. E quando eu digo homem, genérico, né? O ser humano. Essa atitude extraordinária, quer dizer, esse dom que o Criador nos deu de pensar, que nos faz ter vontade de conhecer, né? Isso se exprime de diversas formas. O senhor tem um conhecimento científico, quer dizer, em que a gente procura a realidade, procura entendê-la. Primeiro a gente observa, depois interroga, depois experimenta. Isso é um procedimento científico. Existe um pensamento filosófico, né? A diletância suprema do espírito, o pensamento religioso, o pensamento artístico, diversas formas. Mas há uma que é, sem dúvida, há uma forma que se distingue de todas as outras. É uma forma de pensar que exige método, que é o pensamento científico. É dele que eu vou falar. Eu não tenho condição de falar do pensamento religioso, não tenho cultura específica para isso. Um profundo respeito por todas as religiões, mas não sou entendido nisso. Né? Vou falar do pensamento científico, que é onde eu andei, pelo menos razoavelmente, nessas 5 décadas. Para podermos nos situar nos 30 minutos, são 10 até 10h30, depois uma outra mensagenzinha, é a minha surpresa. E aí a gente acaba. 10h40 em ponto, os diplomas são entregues, né? São entregues para os senhores lá fora. Como é que o homem pensa? Será que nós, seres humanos, o fio do microfone está uma beleza hoje, dá para ver. Será que nós, seres humanos, pensamos sempre da mesma maneira? Será que a maneira de olhar para o universo, de olhar para dentro de nós mesmos, foi sempre a mesma? Eu quero crer que não. A mais antiga das ciências é a astronomia. Porque desde que o homem começou a olhar para o mundo em torno dele, ele olhou para cima e viu estrelas, tá? Viu o sol, viu a lua. Então vamos dar um salto lá para trás. Vamos bem para trás. Vamos para o que nós chamamos a era da pré-ciência, né? Ou proto-ciência, se quiser assim. Lá atrás, bem atrás. Quando é que o homem pode ser chamado de homem? Nômades já eram homens. O Australopithecus afarensis, há 3.750.000 anos, não era ainda um ser humano. O homem tem essas características mais ou menos que ele tem hoje a partir do momento em que ele se fixa na Terra, né? Quer dizer, a Revolução Agrícola. Então, 10.000 anos para trás, de 10.000 anos para cá, somos mais ou menos do mesmo jeito. 10.000, vamos ver o que é que muda o pensamento. Eu estou dizendo 10.000 anos, que é o que se fixa. Porque no nome é difícil, a cultura do homem é muito particular. E ela tendeu a se manter viva até hoje. Se os senhores observarem os povos nômades que ainda existem hoje, alguns raros, pensam mais ou menos do mesmo jeito, mudaram muito pouco. Mas vamos ver o homem que se fixou. O homem de caráter sedentário. Isso começou com a Revolução Agrícola, cerca de 10.000 anos atrás, mais ou menos isso. Então fomos bem lá para trás e procurávamos escritos dos sumérios, 6.000 anos, egípcios, né? Os povos da Índia, aqueles chamados povos do mar, lá atrás. Como é que eles olhavam para o mundo? Imagem que chega até a Grécia por volta de 350 a.C. Essas imagens de que eu vou falar. O mundo nessa época era plano, absolutamente plano. E já começou a falhar. Não presta, vou pegar outro. Se todos falharem, eu não escrevo nada. Então, o mundo imaginemos como algo plano. Esse mundo plano é um mundo muito difícil de ser entendido hoje para nós. Mas se os senhores imaginarem que esses seres primitivos, dos quais todos nós descendemos, eles andavam no máximo a cavalo, as distâncias eram pequenas. E a impressão que se tem andando em linha reta é que nós vivemos num plano, impressão normal.
Claro que havia algumas interrogações difíceis de responder, difíceis. Por exemplo, a concepção dos hindus. Se lá atrás, se nós vivemos num mundo plano, ele é plano, sólido, e o sólido vai caminhando para baixo. Vai, né? Será que não há um fim? Será que é infinito para baixo? Os hindus tinham uma resposta muito interessante. Eles diziam assim: a gente vai caminhando para baixo, até que chega no fim. Lá no fim desse mundo sólido, haveria 4 grandes pilares. Os 4 grandes pilares se apoiavam em... A gente ri porque eles se apoiavam em 4 grandes elefantes. E os 4 grandes elefantes apoiavam-se numa tartaruga. E a tartaruga nadava no oceano. Isso parece para nós um festival de besteiras. Mas isso é histórico. Os senhores encontram em textos antigos. Se nós formos, por exemplo, para a Grécia, os gregos eram um pouco mais vivos, né? De lá é que vem o pensamento clássico. Os gregos diziam: não, o mundo é uma plataforma circular. Tá? Plataforma circular, vejam os senhores. E em sendo uma plataforma circular, vejam como o antropocentrismo domina a mente humana desde a antiguidade. É uma plataforma circular e a Grécia está no centro, claro, tá? Lógico. Então, quando se olha para isso assim, mas será que não se notava, por exemplo, que quando se tem o eclipse, a sombra da Terra vista na Lua, tá? A sombra da Terra, quando a Terra passa entre o Sol e a Lua, a sombra da Terra na Lua não é circular? Será que eles não viam? Viam e se espantavam com o que viam, mas não sabiam como explicar o mundo circular. Se é um mundo circular, onde nós estamos na superfície? E as águas, né? E as águas? Vamos voltar a fazer o retângulo, é mais fácil de ver, né? E as águas? Se é um mundo plano, se eu caminhar em linha reta, eu chego ao fim, claro. E olha o pavor de chegar ao fim e cair no infinito, no abismo. Bom, eu falei sobre as águas. As águas, quem olha, por exemplo, ali, olha para o mar Egeu, não tem ideia onde acaba aquilo, né? Parece que as águas seguem até o infinito. Então era outro problema. Porque se aqui, digamos, acabassem as águas nesse ponto, se eu fosse caminhando, haveria um momento que as águas cairiam, as próprias águas cairiam. E se as águas caíam, elas acabariam aqui. Claro, elas acabariam no nosso mundo. A não ser que houvesse um suprimento constante de águas. E elas viriam de onde? Também lá de cima, não sabe de onde. Se isso aqui é mais infinito, isso aqui é menos infinito. Então o nosso mundo seria apenas um lugar por onde as águas passam. Seria uma estação de águas, né? Essas concepções bizarras, extravagantes, levam-nos a rir hoje em dia. Mas se os senhores abrirem os Lusíadas, os senhores vão encontrar lá o pavor descrito, né, em verso belíssimo, né, Camões. O pavor que tinham os marinheiros quando se lançavam ao mar nas grandes navegações, justamente se chegar ao fim do mundo. Tudo isso é pré-ciência. Porque, como a gente sabe hoje, qualquer homem de ciência, a primeira fase da ciência em qualquer ramo é a observação. Isso em cardiologia, isso em física, engenharia, qualquer coisa, observa. Então, por exemplo, veja como Aristóteles, o grande estagirita, que foi chamado de Enciclopédia Britânica da Grécia, veja como é que ele descrevia, por exemplo, a origem dos vagalumes. Ele de manhã olhava e via as folhas cheias de orvalho e dizia: os vagalumes nascem do orvalho da manhã. Poético, não tem nada a ver com a realidade. Como é que Van Helmont, por exemplo, dizia que nasciam camundongos? Havia até uma receita, não me lembro quantas camisas suadas, né? Camisas suadas, germe de trigo. Não havia análise do sistema fechado, era um sistema aberto. Claro que com aquele material orgânico ali, tudo, e restos até de comida, camundongos apareciam ali. Mas que se saiba hoje, todos os senhores sabem, todos os médicos, que não existe nascimento de uma forma viva, a não ser de outra forma viva pré-existente. A abiogênese já foi eliminada há muito tempo. Então essa pré-ciência, toda ela segue muito tempo, muito tempo. Eu disse que por volta de 350 anos antes de Cristo, 350, na Grécia já se tinha ideia da esfericidade da Terra. Já era uma ideia. Aristóteles já tinha, o grande Eratóstenes verificou uma coisa que qualquer um pode ver hoje. Verificou que um mastro fincado na cidade de Assuã, né,
dava, em determinada época do ano, né, o sol a pino, ele não dava sombra, mostra vertical. E que Alexandria havia uma sombra. Medida a distância entre Alexandria e a sua, em graus, em torno de 7 graus, ele pôde calcular, né, toda a circunferência da Terra. Isso por volta de 200 anos antes de Cristo. Há até relatos hoje de viagens feitas naquela época, saindo da Cirenaica lá, aquela região da Líbia ali perto, e indo até a costa aqui do Pacífico, da América Latina. Então, vejam, senhores, não havia intercomunicação. Não havia isso que existe hoje no mundo global. Então, a ideia da Terra esférica, reparem, ela se impõe até certo ponto, mas a ideia de que a Terra é o centro do mundo, ela se mantém até o século XVI. Se os senhores olharem o modelo clássico, os senhores têm esse, né? O nosso mundo está no centro, a Terra, é um modelo geocêntrico. E os senhores têm os outros planetas em torno, Mercúrio, Vênus, tá? A Terra está no centro, então ela não é o terceiro, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, tá? Mas, como olhando daqui da Terra, do nosso mundo, a gente vê, qualquer um de nós vê o Sol, né? Só dá andar no espaço, e a Lua também. Sol e Lua também eram incorporados, né, a esses corpos siderais errantes, e daí o nome deles que chega até hoje, de planetas, né? Quer dizer, corpos que se moviam em torno do mundo fixo, já esférico, mas ainda fixo. Os senhores todos conhecem a primeira revolução do pensamento científico, que se dá quando Copérnico, né, depois Galileu e depois Newton revolucionam todas essas ideias. Copérnico é um abade, coloca Copérnico, que escreve, e era obrigado a escrever em latim pelo poder tremendo que tinha a Igreja Católica, poder extraordinário. Ele escreve o livro dele, De Revolutionimus Orbium Celestium, das revoluções dos corpos siderais, e mostra que é infinitamente mais sensato imaginar o Sol no centro da Terra. Mas isso é uma espécie de pontapé do homem, né? Porque dizer que o nosso mundo não é o centro do universo é tirar de nós a primazia. E aí é claro que se cria na mente do homem daquela época uma confusão mefistofélica, né? Diabólica, né? Porque então não é o nosso mundo o centro. Aí mudou tudo, né? Copérnico faz isso, Galileu percebe com os estudos que fez acurados que a Terra se movimenta mesmo, que ela não está parada. Não? Newton mostra como é que os corpos no espaço estão interligados. Newton, o senhor Isaac Newton, prodigiosamente, eu costumo dizer, do que eu estudei até hoje, a meu ver, a melhor arrumação cromossomial específica para a inteligência humana de que eu tenho notícia. Porque, claro, há o mérito de Einstein, vamos falar já dele, mas Newton vem na frente. É uma mente prodigiosa, uma máquina de pensar. Pois bem, Newton mostrou, como a lei que toda criança hoje conhece, qualquer menino de 14 anos sabe, mostrou que onde existe um ponto material, uma partícula do universo, se a qualquer distância houver outra partícula, as duas estão se atraindo com a força gravitacional. É assim que a Lua não vai embora. Nós dormimos e acordamos e a Lua lá está. É assim que nós não vamos embora, sempre ligados ao Sol. Ou seja, todos os corpos siderais estão ligados por elásticos celestiais invisíveis. É o mérito de Newton. E a mecânica de Newton se impõe na Terra e no céu. O cálculo diferencial, inventado por ele e por Leibniz, da Holanda, passa a ser a ferramenta de trabalho. Nós estamos mergulhados na primeira revolução do pensamento científico. Agora, o número domina o mundo. É como se Pitágoras ressuscitasse. Diz o grande William Thompson Lord Kelvin: se tu estudas um fenômeno e podes explicá-lo por meio de um número, teus conhecimentos são razoáveis. Mas se tu estudas um fenômeno e não podes exprimi-lo por meio de um número, os teus conhecimentos são parcos e insatisfatórios. E tudo passou a ser número. Nasceu, a partir dos séculos 16 e 17, nasceu uma nova época. Na verdade, muitos de nós, estamos ainda contaminados disso. É o conceito, pode mudar, por favor, é o conceito absolutista.
É a ideia... É que ele está trocando fita, agora fala, não está falando. Escreveu certa feita assim: se os senhores me derem as características analíticas, quer dizer, geometria cartesiana, as características analíticas da configuração de um sistema de pontos, agora, nesse instante, eu posso prever exatamente o que vai ocorrer daqui a um certo tempo. É como se existisse um determinismo científico. As coisas têm um caminho, e só um. A força de Newton e de Laplace é tão grande que eles influenciam a Revolução Francesa. Os enciclopedistas, os senhores já passaram dessa fase, mas quando estudavam no vestibular, eram obrigados a... Ou então o pessoal, se houver um curso de direito, ou um advogado, deve ter sabido da força tremenda que as ideias de Newton representaram para os enciclopedistas, d'Alembert, Diderot, Jean-Jacques Rousseau. Quer dizer, tudo é medido, tudo é calculado, tudo é previsível. Essas ideias atravessam séculos e chegam até o século XX. No finalzinho do século XIX, início do século XX, nos albores do século XX, nós chegamos à segunda grande revolução do pensamento científico. Um homem extraordinário, uma figura que a natureza faz uma vez, talvez em milênios, é a figura de Einstein. Einstein foi obrigado a sair da Alemanha, a história política todo mundo conhece muito bem. Einstein chegou aos Estados Unidos e, com a mente prodigiosa de que era possuído, ele viu que a mecânica de Newton tinha lacunas. A mecânica newtoniana funcionava num pedaço muito bonito, para velocidades muito conhecidas das nossas. Mas a mecânica de Newton não funcionava no microcosmos. No micro, nem funcionava no macrocosmos. E esse é um mérito extraordinário de Einstein. Einstein abre o leque. Não é que a mecânica de Newton esteja errada, ela é apenas um caso particular. A mecânica de Newton serve para nós, para nossas velocidades de carroça, os nossos aviões, mesmo supersônicos. Mas se nós começarmos a andar com velocidades próximas da velocidade da luz, de 1/10, por exemplo, a velocidade da luz é 300 mil km por segundo, de 30 mil para cima, nós começamos a ter problemas. Se quisermos aplicar as leis de Newton, agora o universo é um universo no qual o tempo não é mais o invariante. O tempo de Newton é invariante. Agora não. Agora, se eu e o irmão meu gêmeo, se nós nos encontramos aqui juntos e o meu irmão gêmeo diz assim: olha, eu vou dar uma volta, admitamos que isso seja possível, eu vou até Sírio, a estrela Sírio, admitamos que já se faça isso. Sírio deve estar o quê? Deve estar 8 anos-luz daqui, mais ou menos isso, né? Então, se ele vai e volta, ele leva 16 anos. Nós estamos, por exemplo, os dois, cada um com 40 anos de idade. Ele vai e volta, com essa velocidade, próxima da velocidade da luz, vai e volta. Quando ele volta, ele olha para mim e diz: engraçado, como é que você envelheceu? Eu falei: o que é isso? E eu olho para ele e me espanto. Diz: o tempo passou diferente. Essa é a relatividade einsteiniana, complexa, sem dúvida, complexa, difícil de entender. Difícil de entender, por exemplo, que o elétron está girando em torno do núcleo atômico e que a massa dele vai variando à medida que ele gira. É muito difícil para nós entender. Mas Einstein foi um gênio. Eu gosto de usar essa palavra no sentido exato que ela tem. Nada me irrita mais do que ver por aí falando um gênio, um idiota qualquer, um gênio. Qualquer gente faz qualquer besteira para ser um gênio. Que jornalistas lá são os imbecis, então você é um gênio. Gênios são muito poucos na história da humanidade, pouquíssimos. E quando um gênio é um gênio mesmo, a humanidade toda se curva. Porque diante da autoridade, da genialidade pura, todos se curvam. Pietro Baldi, grande espiritualista, dizia: diante de um chamado profundo, até a pedra responde. Estamos na segunda revolução do pensamento científico. Estamos entrando no século XX. Heisenberg diz: eu não posso ter certeza, como Newton pensava, se eu jogo um feixe de luz em cima de um elétron, o feixe de luz altera as características do elétron, de maneira que eu não posso ter certeza ao mesmo instante da massa e da velocidade. Se eu sei a massa, não sei a velocidade, e o contrário, vice-versa. Chama-se isso o princípio da indeterminação. No início do século. Já na virada do século, Planck
tinha mostrado que todas as formas de energia praticamente podem ser reduzidas a uma só. Quer dizer, o início do século XX foi um período muito complicado, um período em que se sacudiram convicções. Para os senhores verem, as ciências sociais estão sempre atrasadas em relação às ciências físicas. Sempre vem depois. A ordem é a ciência física, a ciência mãe, a matemática, que não estuda coisa nenhuma. A matemática não estuda nada. É a única ciência que não tem objeto. A matemática estuda a si mesma. O objeto dela é ela mesma. Mas eu vou me afastando de ciências físicas, biológicas, sociais. As ciências sociais estão atrasadas. Em 1917, na Revolução Soviética, já era um atraso. Aquela concepção, o mundo foi escravagista, é feudal, capitalista e será socialista. Isso é uma concepção, veja, newtoniana ainda. Claro que Newton pensou nisso, mas a ideia básica é essa. Um minutinho, se o senhor é colega nosso, pode sentar. Então, em 1917, na Revolução do já havia um atraso. Aquilo já era um atraso. Aquela ideia básica, de que seria possível nós termos uma evolução da sociedade humana previsível. Vamos pedir para alguém ficar na porta, essas pessoas entram. Há lugar na sala. Rosa, por favor, a gente para a palestra. Avisa o seu Júlio para ficar na porta. Sim, senão vamos ter ordem até o fim. O que eu estava falando? Pede o fio. Em que momento eu estou da história? 1917. Estamos dentro do século XX. Pois bem, dentro do século XX, claro que ainda há resquícios das ideias newtonianas. Os senhores vão dizer, mas 1917 eu não tenho absolutismo de Luís XIV. Não sei se não é muito diferente, não sei. Não é hora de discutir isso aqui, né? Que a concepção nossa é ciência pura. Mas eu quero dizer para os senhores que o modo de pensar do cientista influencia o modo de pensar de toda a humanidade, com atraso, mas influencia. E o que é que nos deu esse século que está acabando? 1917, a Revolução Soviética, 45, antes de 45, final da década de 30, 45, temos a Segunda Guerra Mundial, 50 milhões de pessoas mortas. Seres humanos iguais a nós, esmigalhados, destroçados. Está acabando a Segunda Guerra Mundial, lança-se uma bomba atômica em Hiroshima. Eu tive lá. Quer dizer, não tive na bomba, que eu era menininho, então não sou tão velho assim. Foi Matusalém. Mas tive pouco tempo depois. Muito tempo depois, em 1980, estive lá em Hiroshima e fiquei impressionado. Só anda nas ruas e conversa com motoristas, com quaisquer pessoas que falam inglês, muitas falam, ninguém toca no assunto, é assunto tabu. Fui ao Museu do Horror e vi aquilo, enfim. Quer dizer, o que foi aquilo? Aquilo foi a ciência permitindo que se penetrasse no interior do átomo e se conseguisse quebrar o átomo, a fissão do átomo. Fissão. Isso que é a fissão nuclear, pronto. Mas eu não estava satisfeito com isso. Em 1953, Watson, Crick e Wilkes desvendam o código genético. Eu costumo dizer o enterro da proteína. Que no meu tempo de garoto, a base de toda a vida era, por excelência, o material proteico. Mas Watson, Crick e Wilkes mostraram que o DNA é a matriz da vida. É o DNA. Para todo mundo médico é fácil. É o ácido desoxirribonucleico. Que beleza. Aí, veja senhores, o homem agora ele já entrou no interior da matéria, fissão nuclear. Jorge, Chica Rosa pode voltar, é só para avisar o seu Júlio para quem entrar sentar, para não ficar ninguém em pé na nossa sala. O homem entra no interior do átomo, o homem entra no interior do gene e o homem volta à astronomia. Ele já não está mais satisfeito de olhar para a Lua e admirá-la, ele vai à Lua, 1969. Todo mundo lembra, a maioria era garoto na época, que muitos não tinham nascido, eu sei, mas aqueles que são mais próximos, lembram-se daquela cena impressionante, quando o primeiro homem pisa na Lua. 69 para cá. Estamos numa ebulição, ciência. Ebulição. O sistema é aberto no início. Lembram? Os vagalumes nascendo do orvalho. Não tem ninguém controlando o orvalho dos vagalumes. O sistema se torna fechado, newtoniano. E agora ele é aberto de novo. Aberto.
A pesquisa se dá em todas as direções e em todos os sentidos, sem nenhuma limitação. A pesquisa é aberta. Os senhores acompanharam pelos jornais? Clonas um ser vivo. Estamos decifrando o genoma. Temos ideia agora já que talvez num futuro não muito distante seja possível fazer com que a cor dos olhos dos nossos filhos seja como a gente deseja. Isso já não é mais uma ficção. Isso é uma probabilidade. Mas, paralelamente a esse avanço científico colossal, o que nós vemos? Nós vemos que nós mesmos, humanos, não nos entendemos. Nós vemos um poder monstruoso dos meios de comunicação destruindo os valores. Nós vemos aquelas coisas tradicionais, o respeito à verdade, o respeito à família, o respeito à liberdade de pensamento, o respeito à religião. Nós vemos isso se quebrando. Nós vemos como que uma sociedade em que cada indivíduo se digladia com o seu semelhante. Nós vemos uma profunda falta de esperança, que dá um mal-estar em qualquer um de nós. Nós vemos os mais abastados se protegendo em mansões. E nós nos perguntamos no final do século, será que não há esperança? Será que à medida que o homem caminhou tanto, na verdade, progrediu tanto, saiu de um mundo em que ele pensava que todas as dimensões terminavam em Saturno, vocês lembram quando eu coloquei no mundo antigo? E hoje ele viu com tanta clareza, e isso não é nada mais que se discuta, ele viu, tem tempo, que se nós sairmos do Sol, vamos começar daqui, vamos para Mercúrio, estamos a mais números redondos, não vamos falar em Afélia e Periélio, números redondos, estamos a 50 milhões de quilômetros. Vamos para Vênus, estamos a 110 milhões de quilômetros. Vamos para o nosso mundo Terra, estamos a 150 milhões de quilômetros. Vamos para Marte, estamos a 220 milhões de quilômetros. Vamos para Saturno, Marte, Júpiter. Isso aqui já vai para 700 milhões de quilômetros. Aqui um cinturão de asteroides, não? Teria existido aí um planeta, não se sabe, que se despedaçou. Aí, isso aqui o mundo antigo já conhecia. Nós vamos para Saturno, aí dobramos de 700, passamos para 1.400 milhões, ou 1,4 bilhão de quilômetros. Depois o Herschel descobriu Urano, foi para 2,8, dobrou bilhões de quilômetros. Saturno, depois Netuno, Leverrier descobriu, foi para 4,5 bilhões de quilômetros. Depois descobriu Plutão, 6 bilhões de quilômetros. Quer dizer, se o senhor pegar o sistema solar todo ele, se o senhor desenhar o sistema solar todo, vamos representá-lo assim, né? E colocar o Sol aqui, Plutão aqui, o Sol e aqui Plutão, o senhor tem uma distância total de 12 bilhões de quilômetros. Parece grande, só que esse sistema solar é pequenininho, está num braço da nossa galáxia. Pequenininho, está por aqui assim, pequenininho. 12 bilhões de quilômetros não parece uma coisa razoável, será que é? Será que é? Viajando a luz a 300 mil quilômetros por segundo. Em um segundo ela anda 300 mil quilômetros. Em um minuto ela anda 18 milhões de quilômetros. Em uma hora é 60 vezes isso, dá arredondando, 1 bilhão de quilômetros. Então o sistema solar todo é atravessado em 12 horas. O sistema solar de brincadeirinha, pequenininho. A nossa galáxia de ponta a ponta tem 100 mil anos-luz. Tudo hoje é coisa sabida já. E o que é um ano-luz? O ano-luz é a distância que a luz anda em um ano. Sabe quanto é que dá? Não precisa fazer conta, eu sei de cor. Dá 10 trilhões de quilômetros. Um dia desse eu fiz de brincadeirinha num programa de televisão. Você já pensava que é um trilhão? Você já deve ter visto a brincadeira. Para contar um trilhão, todo mundo fala, sabe o que está falando? Para contar um trilhão, se qualquer um de nós começasse a contar e não fizesse nada, só contasse, não fizesse nada, só contasse de um em um, não parasse para fazer nada, para tomar café, para nada, para dormir, só contasse, levaria 20 mil anos para contar um trilhão. A luz para atravessar a nossa galáxia leva 100 mil anos, a nossa galáxia. Prima irmã da nossa, prima irmã dela é Andrômeda. Andrômeda tem 125 mil anos-luz. A Andrômeda está a 1 milhão de anos-luz de nós. Quanto mais os telescópios se desenvolvem, os radiotelescópios, quanto mais
se aponta o nosso olho para o universo, mais desesperado o ser humano vai ficando, pela sua insignificância cósmica. Nós somos, como dizia o Carl Sagan, falecido já, um pálido ponto azul no universo. Nós, o planeta, um pálido ponto azul. E diante de tantas considerações, de novo eu volto à pergunta: que século é esse que está acabando? Quanto conhecimento, quanta informação! Há poucos dias eu estava no programa de rádio e tive à minha frente um astrônomo famoso, todo mundo sabe quem é, o professor Mourão. Estávamos conversando ao vivo, e diante de todas essas considerações, ele disse que não cria na vida depois da morte. Ele disse, ao vivo: eu creio na vida por aí espalhada no cosmos, eu também creio, mas creio que quando a gente morre não sobra nada. E aí eu retruquei. Nós éramos 4 pessoas, um monge beneditino, um pastor protestante, eu como médico e o professor Mourão, astrônomo. Eu respeito a sua opinião, eu respeito a opinião de qualquer ser humano, mas eu discordo do senhor. Quando eu olho para um cromossomo humano, um cromossomo, um nosso, ele tem 5 bilhões de nucleotídeos. Todo mundo aqui é médico, todo mundo sabe que os nucleotídeos são feitos de uma base hidrogenada, de um radical fosfato e de um açúcar, ribose isotóxico, todo mundo sabe. 5 bilhões. Acontece que cada nucleotídeo tem entrelaçado dele, lá dentro dele, as bases: adenina, citosina, guanina e timina. Então o senhor pode dizer que o cromossomo humano, 5 vezes 4, trabalha com 20 bilhões de unidades de informação, bits, né? Bits. É possível provar, e os senhores, depois de 4 vezes de ouvir, creio que acreditam em mim, é possível provar que uma letra de qualquer alfabeto, ela pode ser identificada com 6 bits, qualquer letra. Ora, se eu estou falando do nosso cromossomo humano, um cromossomo humano, se ele tem 5 bilhões de nucleotídeos, 20 bilhões de bits, se eu agora quiser transformar isso em letras, quer dizer, o que está escrito no cromossomo meu, de qualquer um de nós? Se eu divide 20 por 6, certo? 6 bits cada letra, vai dar 3 de uma fração, 3 bilhões de letras. Vamos ver o que é isso? Tem tempo aí. 3 bilhões de letras. Uma palavra nas línguas que nós conhecemos, nossas línguas atuais, né? Que a gente conhece, que a gente vê. Eu não tenho a felicidade do meu amigo do lado que fala 6, 7 línguas, mas está tudo comum: inglês, francês, italiano, castelhano. Uma palavra tem em média 6 letras. 6 letras. Tudo que eu estou falando é do cromossomo nosso. Se são 3 bilhões de letras, se o senhor dividir por 6 letras, o senhor tem 500, né, milhões, tá, de palavras. 500 milhões de palavras em um cromossomo. Veja onde eu vou chegar. Se uma página de um livro, qualquer livro, um livro como esse, se uma página tem em média 300 palavras, uma página, se o senhor, tudo é um cromossomo, se o senhor dividir em 500, fez 10 a 6, 500 milhões de palavras, por 300 palavras em cada página, simplificando isso aqui, vai dar quase 1,7, vou arredondar para 2, vai dar 2 milhões de páginas num cromossomo. Se o senhor pegar um livro médio de 500 páginas, se o senhor dividir, fazer aqui em cima, se o senhor dividir 2 vezes 10 a 6, que é a mesma coisa que 20 vezes 10 a 5, né? Curso primário. 2 vezes 10 a 6 é a mesma coisa que 20 vezes a 5. Se eu dividir isso aí por 500, né? 500, mais ou menos. 500, né? Se eu... 2 milhões, voltando, para eu não errar nas contas. 5 bilhões de nucleotídeos, 20 bilhões de bits, 3 bilhões de letras.
2 bilhões de páginas. 2 bilhões de páginas. Dividido, o senhor vai ter assim, ó. 20 dividido por 5 vai dar 4. Aqui. 10 a 5, 10 a 2, dá 10 a 3. O senhor tem 4.000 livros desse tamanho. 4.000 livros de 500 páginas escritos em um cromossomo. Que beleza! Eu me recuso a aceitar que isso é o acaso. Eu tenho o direito de me recusar. Eu olho para o PPNO, que a minha filhinha gosta. A menor estrutura viva em liberdade. Não estou falando do vírus, o vírus não é verdade. E veja aquela coisa, o PPNO tem um bilionésimo de 5 décimos de milionésimo do grama. É um bilionésimo da massa da meba. Vivo, se mexendo, cheio de enzima, confusão já. Não consigo aceitar. Eu vejo em tudo que me cerca a mão de Deus. Como os senhores foram meus alunos, deram-me essa honra, essa alegria, eu tenho o direito de, na virada do ano, do século, do milênio, com as discussões cabíveis, que seria do que vem, mas todo mundo está aceitando que agora, não tem nenhum problema. Eu tenho o direito de lhes dizer que eu creio numa força extraordinária, que eu não consigo entender, não tenho nem pretensão de entender, estou longe demais para entender, mas eu creio em Deus. Eu creio que a diferença entre um pobre homem que vai ao chão e o profissional de medicina que cateteriza, que abre uma artéria, é nível de informação. Todos nós nascemos, já nascemos com isso, com 4.000 volumes em cada cromossomo. É assim que a minha célula do olho sabe o que tem que fazer, a célula do fígado assim, está tudo programado. Nós somos todos semelhantes, queiramos ou não, brancos, negros, judeus, árabes, africanos, tudo. Nada me irrita mais do que discriminação de qualquer forma, odiosa. Somos todos humanos, queiramos ou não, todos feitos, pelo menos na minha concepção, segundo um projeto do Criador do Universo. E é, a meu ver, a educação, o processo de dando agora informações para o cérebro. Não tem nada a ver com isso que eu disse. Isso aqui é informação de berço. É isso que faz com que nós nos diferenciemos. Nós não podemos humilhar o nosso semelhante, porque nós nos diferenciamos. Todos somos úteis. Todos. Todos temos e devemos ter nosso lugar ao sol. Nos 6 minutos que restam, eu vou ler para os senhores uma mensagem que não é minha. Uma mensagem de Vinícius Moraes. Eu vou ler para os senhores uma poesia dele, que me causou espécie quando eu era novo. Pela profundidade. Você tem um conteúdo aqui de qualquer natureza, a não ser de reverência a ele, de respeito, que já não está entre nós, está em outra dimensão. Mas o que ele escreveu é tão bonito, que eu me permito, eu sei quase de cor, eu posso esquecer. Então, perigo, né? Com essa escrevada que eu esqueci. Eu vou ler para os senhores uma coisa belíssima, chamada O Operário em Construção. Deixa eu enxugar a cabeça que vai derreter isso, você sabe? Daqui a pouco até os óculos caem. A meu ver, o grande poeta Vinícius Moraes, ele quis dizer isso em poesia, que eu não conseguiria porque eu não tenho esse dom. Quis dizer como nós devemos nos amar, como nós devemos nos respeitar, como nós devemos olhar cada um de nós para o outro como semelhantes. Quando acabar de ler, os senhores receberão lá fora os bolos, entregaremos e estaremos nos despedindo, né? Porque daqui a 1000 anos nenhum de nós estará aqui mais. Era ele que erguia casas onde antes só havia chão. Como um pássaro sem asas, ele subia com as casas que lhe brotavam da mão. Mas tudo desconhecia de sua grande missão. Não sabia, por exemplo, que a casa de um homem é um templo sem religião. Como tampouco sabia que a casa que ele
fazia, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. De fato, como podia um operário em construção compreender por que um tijolo valia mais que um pão? Tijolos ele empilhava com pá, cimento e esquadria. Quanto ao pão ele o comia, mas fosse comer tijolo. E assim o operário ia, com suor e com cimento, erguendo uma casa aqui, adiante um apartamento, além uma igreja, à frente um quartel e uma prisão. Prisão de que sofreria não fosse eventualmente um operário em construção. Mas ele desconhecia esse fato extraordinário, que o operário faz a coisa e a coisa faz o operário. De forma que, certo dia, à mesa, ao cortar o pão, o operário foi tomado em uma súbita emoção, ao constatar assombrado que tudo naquela mesa, garrafa, prato, facão, era ele que os fazia. Ele, um humilde operário, um operário em construção. Olhou em torno, gamela, banco, enxerga, caldeirão, vidro, parede, janela, casa, cidade, nação, tudo que existia, era ele que fazia. Ele, um humilde operário, um operário que sabia exercer a profissão. Ah, homens de pensamento, não sabereis nunca o quanto aquele humilde operário soube naquele momento. Naquela casa vazia, que ele mesmo levantara, um mundo novo nascia de que sequer suspeitava. O operário emocionado olhou sua própria mão, sua rude mão de operário em construção, e olhando bem para ela, teve uma segunda impressão de que não havia no mundo coisa que fosse mais bela. Foi dentro da compreensão daquele instante solitário que tal sua construção cresceu também o operário. Cresceu em alto e profundo, em largo e no coração, e como tudo que cresce, ele não cresceu em vão, pois além do que sabia exercer a profissão, o operário adquiriu uma nova dimensão, a dimensão da poesia, e um fato novo se viu que a todos admirava. O que o operário dizia, um outro operário escutava, e foi assim que o operário do edifício em construção, que sempre dizia sim, começou a dizer não. E aprendeu a notar coisas a que não dava atenção. Notou que sua marmita era o prato do patrão, que sua cerveja preta era o uísque do patrão, que seu macacão de suarte era o terno do patrão, que o casebre onde morava era a mansão do patrão, que seus 2 pés andarilhos eram as rodas do patrão, que a dureza do seu dia era a noite do patrão, que sua imensa fadiga era amiga do patrão. E o operário disse não. E ele se fez forte na sua resolução. Como era de se esperar, as bocas da delação começaram a dizer coisas aos ouvidos do patrão. Mas o patrão não queria nenhuma preocupação. Convenção no mundo contrário, dizendo sobre o operário, e ao dizer isso sorria. Dia seguinte, o operário, ao sair da construção, viu-se súbito cercado dos homens da delação e sofreu por destinado sua primeira agressão. Teve seu rosto cuspido, seu braço quebrado, mas quando foi perguntado, o operário disse não. Em vão sofrer ao operário sua primeira agressão. Muitas outras se seguiram, muitas outras seguirão. Porém, por imprescindível ao edifício em construção, seu trabalho prosseguia e todo o seu sofrimento misturava-se ao cimento da construção que crescia. Sentindo que a violência não dobraria o operário, um dia tentou o patrão dobrá-lo de modo vário, de sorte que o foi levando ao alto da construção, e no momento de tempo mostrou-lhe toda a região, e apontando-a ao operário, fez-lhe esta declaração: dar-te todo esse poder e a satisfação, porque a mim me foi entregue, dou-o a quem bem quiser. Dou-te tempo de lazer, dou-te tempo de mulher, portanto tudo que vês será teu se me adorares, e ainda mais se abandonares o que te faz dizer não. Disse e fitou o operário, que olhava e refletia. Mas o que viu o operário, o patrão nunca veria. Ele via as casas, e dentro das estruturas via coisas, objetos, produtos, manufaturas, via tudo que fazia o lucro do seu patrão, e em cada coisa que via, misteriosamente havia a marca da sua mão. E o operário disse não. Loucura, gritou o patrão. Não vês o que te doeu? Mentira, disse o operário. Não pode dar-me o que é meu. E um grande silêncio fez-se dentro do seu coração. O silêncio de martírios, o silêncio de prisão, o silêncio povoado de pedidos de perdão, um silêncio apavorado, como o medo e solidão, o silêncio de torturas e gritos de maldição, o silêncio de fraturas a se arrastarem no chão. O operário viu a voz de todos os seus irmãos que morreram, por outros que viverão. Uma esperança sincera cresceu no seu coração, e dentro da tarde mansa agigantou-se a razão de um homem pobre e esquecido, razão porém que fizera é o operário construído, o operário em construção. Senhores, muito obrigado. Muito obrigado. Feliz ano novo para todos. Feliz ano novo.
Mourão. Um abraço de amor, de esperança para todos nós. Muito obrigado por ter muito obrigado. A gente fala do Einstein, a teoria, isso ele descobriu em 1910, 1912, por aí. Não, o efeito, ele ganhou o prêmio Nobel com efeito fotográfico, não foi com a relatividade. Veja, a monstruosidade, não, a monstruosidade dos tipos de cérebro de Einstein, as inversões, que eu não fiz de ninguém, é abrir a mecânica de Newton. Aquilo aqui pra mim é Impressionante. aquela abertura pra cima.